Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto. Vamos ver como é que anda o mundo, a começar por analisar a Irlanda. Para quem não sabe, a Irlanda é um país que faz parte do Reino Unido na marra, né, porque eles tentaram, através do IRA, que é o Irish Republican Army, ou Exército Republicano da Irlanda, que tentou impedir as influências da Inglaterra em cima da Irlanda. Então a Irlanda hoje, apesar das lutas que aconteceram, para quem não lembra, nos anos 80 e 90 do IRA, que acabou derrotado, então agora faz parte do Reino Unido. E, como parte do Reino Unido, faz parte de toda essa versão liberal e globalista que nós vemos no mundo. E aí eles estão dizendo aqui que, surpreendentemente, houve a renúncia do primeiro-ministro da Irlanda. Mas por quê? O que aconteceu, afinal de contas, que isso, primeiro, foi surpreendente e depois de fato acabou por se perpetrar, né? Por que ele renunciou? Então esse primeiro-ministro, o tal de Varadkar, era visto como jovem, entusiasmado e como um homem assumidamente gay de herança indiana-irlandesa, teve sua ascensão como um símbolo de uma Irlanda em mudança, ou seja, era um homem aí do liberal globalismo colocado mais ou menos algo parecido com o Rishi Sunak, né, que é hoje também um homem indiano em poder de destaque, né, no Reino Unido, também um indiano. Mas então, né, ele liberal, gay assumido e tal, marcou 2 referendos. Né? Ele desempenhou importantes papéis, inclusive em referendos que acabaram legalizando o casamento gay e liberalizaram o acesso ao fim das crianças dentro do ventre de suas mães, o extermínio delas, e ao divórcio, tornando-se tal esquiada ano após o referendo do Brexit em 2016, e ele é acreditado por garantir que os interesses irlandeses fossem representados pela União Europeia nas difíceis negociações entre Londres e Bruxelas. Então, houve o Brexit, mas ele acabou criando uma espécie de ponte entre a Irlanda e a União Europeia. Mas aí ele renunciou. E por quê? Por que renunciou e por que agora? Recentemente, o governo dele perdeu, surpreendentemente, eles dizem aqui, em 2 referendos destinados a liberalizar a Constituição Nacional, ambos os quais esperava vencer. Eles queriam fazer mais ou menos o que estão planejando fazer aqui no Brasil com esse novo Código Civil que está vindo aí e que ninguém, ou melhor, eu vi apenas o professor Hermes Neri tratar disso, quase ninguém está falando. É mais ou menos isso que eles pretendiam trazer nos referendos de uma nova Constituição Nacional lá na Irlanda, que o povo de lá, menos estúpido do que o nosso, me desculpe falar, mas essa é a verdade, tomara que as pessoas acordem para o que está acontecendo, mas o povo de lá, então, se colocou contra os 2 referendos, impedindo que graves mudanças que iriam empurrar a Irlanda ainda mais para esse liberalismo, que é liberalismo mais nos costumes do que na economia, é uma economia cada vez mais fechada, socialista, comunista, né? Então eles impediram o avanço dessa agenda e aí, como ele foi mal sucedido na função que lhe havia sido atribuída, então ele pegou e renunciou. Outro virá em seu lugar, talvez para tentar implantar naquilo que ele fracassou. Né? Então, 1/3 dos TDs do seu partido também anunciaram que não disputarão as próximas eleições gerais. Isso pinta a imagem do governo em desacordo com o sentimento público e de um partido internamente instável. Dito isso, uma renovação da atual coligação Fine Gael é possível, uma vez que os líderes eleitorais não têm parceiros de coligação óbvios, mesmo que o Fine Gael regresse ao governo. Em resumo, aconteceu o seguinte: a população irlandesa disse chega de modernidades, nós temos de preservar um mínimo de tradições, um mínimo de moralidade, um mínimo daquilo que nos trouxe até aqui. Eles não querem mais dar o último passo rumo ao abismo. Isso frustrou grandemente o governo da Irlanda. Vamos ver como é que isso vai se dar lá. Parece que os irlandeses, assim como outros países do mundo, outros povos do mundo, estão acordando. Eles foram longe demais. E o Brasil, como é que vai? O companheiro de chapa de Robert Kennedy Jr. é um esquerdista radical pró-extermínio das crianças dentro do ventre de suas mães. Então, é aquilo que muitos aclamavam aí como uma possível
terceira via, né, que pudesse impedir que Trump ou Biden chegasse ao poder, está se mostrando a mesma coisa, né? A mesma coisa com outras máscaras. Não é à toa que o Robert Kennedy Jr., parente daquele que foi considerado o rei Arthur dos Estados Unidos, o John Kennedy, né, que foi o primeiro presidente católico dos Estados Unidos, não é à toa então que ele esteve até hoje dentro do Partido Democrata. E só saiu não porque discorda das políticas esquerdistas do partido, mas porque ele não teria vez e nem chance de disputar a cadeira presidencial que ele pretende então disputar como candidato independente com, então, uma vice que é esquerdista radical pró, né, a retirada das crianças do ventre de suas mães para que elas tenham um fim trágico. A Fox News informou que Shannon, de 38 anos, é um filântropo com uma longa história de doações para causas democratas e de esquerda, incluindo o apoio ao presidente Biden em sua candidatura eleitoral de 2020, antes de mudar para Kennedy, quando ele lançou sua própria candidatura à indicação democrata no ano passado. Isso pode acabar ajudando, de uma certa maneira, a tirar votos do Biden, né? Mas ele é mais ou menos uma outra cédula da mesma série de moedas, né? Não é diferente ou muito diferente do Biden. Em alguns aspectos, sim. Tem algumas situações aí que ele se posicionou que poderiam acabar tirando até votos do Trump, mas com esse vice aí, aparentemente, ele vai acabar perdendo qualquer tipo de chance de chegar ao poder. Essa é a minha visão. Agora, um fato bem interessante, e eu gosto de pegar essas questões micro, né, que dizem respeito a uma pessoa, porque isso meio que dá uma noção do macro. O que aconteceu? Um chinês foi resgatado à deriva no mar e ele acabou fugindo do hospital. Ele é um homem de 48 anos, foi socorrido e levado a uma unidade de pronto atendimento, uma UPA em Santos, e foi retirado praticamente sem vida do mar, foi resgatado por trabalhadores do Porto de Santos nas últimas. Parece que a embarcação, quando se aproximou dele, tocou nele, viu ele dar o último suspiro e mergulhar para o esquecimento eterno. Mas aí os trabalhadores viram ele, conseguiram resgatar, dizem que tiraram ele já branco, praticamente parecia que já estava sem vida, né? Mas assim que ele recuperou um pouco das suas forças, ele simplesmente fugiu, sumiu, ninguém sabe onde ele está. Isso é interessante, já vou dizer por quê, na minha visão, no meu ponto de vista. Um dos resgatantes dele disse o seguinte: na hora que avistamos a vítima, parecia cena de filme. Ele estava branco, nariz cheio de secreção, parecia que já tinha perdido a vida. Notamos que ele não estava sem vida pelo motivo do barco encostar nele, ele dar o último suspiro e ir afundando. Agora, eu pergunto, por que uma pessoa assim, né, estava em alto mar e por que é que quando ele foi resgatado ele simplesmente fugiu? Eu digo o porquê eu acho isso. Talvez nós venhamos a saber, né, com exatidão o que aconteceu, mas eu vou chutar. Eu não sei, não conversei com ele, aparentemente ninguém sabe, né? Mas eu digo que muito provavelmente ele sabe o tipo de governo que nós temos e ele, né, sendo um chinês, sabendo o tipo de governo que há na China, resolveu não ficar sob tutela do governo brasileiro, que eventualmente poderia ele devolver ao seu país. E sabe-se lá por que é que ele está tão apavorado, fugindo e encontrado em alto mar ao ponto de quase perder a vida. Quem tem um mínimo de miolo consegue imaginar o que é que ele estava fazendo em alto mar. Será que é isso que nós queremos para o nosso país? É uma pergunta que fica aí. Claro que vocês sabem a resposta, mas a maioria dos lemingues brasileiros, infelizmente, não tem ideia do que está acontecendo. Agora, olha a cara de pau desse cidadão. Crise da aposentadoria é novo desafio global, alerta CEO da BlackRock. Em sua carta anual a investidores, Larry Fink deixa de lado a defesa de fundos ESG que trouxeram prejuízo à gestora. Óbvio que vão trazer prejuízo, esses fundos não servem para dar lucro, né? Qualquer idiota sabe disso. E aponta a necessidade de governos e empresas agirem para ajudar a população a poupar para a velhice. O problema não é poupar para a velhice, o problema é que a população envelheceu e tem poucos jovens para continuar levando a economia adiante. Então, a crise da aposentadoria não é nem a pobreza das pessoas na sua velhice, porque principalmente o Brasil é um país que envelheceu e não enriqueceu. Nos Estados Unidos nós temos
os fundos de pensão, mas também, né, com esse grande crash que está vindo aí, talvez muitos deles vão à bancarrota, como nós vimos acontecer lá em 2008. Então, na verdade, a grande crise da aposentadoria que está aí é por conta da falta de nascimento de crianças, coisa que acontece muito por conta das políticas de retirar as crianças do ventre de sua mãe, coisa que o globalismo liberal, o qual Larry Fink é muito alinhado, não só favorece, como promove, né? Então, o CEO da BlackRock, Larry Fink, advertiu que os governos e setores privados precisam se coordenar para garantir que as pessoas tenham dinheiro suficiente para se aposentar. O que adianta dinheiro, né, se não houver quem trabalhe no futuro? O dinheiro ele só tem valor se houver quem queira receber esse dinheiro. Quanto menos pessoas tiver no futuro para cuidar da grande quantidade de idosos que houver, mais inflação no preço dos serviços de cuidados médicos haverá. Se houver 5 jovens para cada idoso, há a possibilidade desse idoso barganhar nos custos dos serviços dos seus cuidados. Agora, se houver 5 idosos para cada jovem, esses idosos vão ter de lutar para jogar os seus recursos na mão desse jovem que eventualmente possa se interessar em cuidar dos idosos. É a chamada lei da oferta e da procura, né? Tem de avisar isso para o Larry Fink. Dinheiro armazenado sem jovens para terem vontade de receber esse dinheiro, não vão servir para nada. Então, quem está contando só com dinheiro, quem firma no dinheiro a sua esperança, né, está completamente perdido, né? E vamos adiante aqui. Estados Unidos e Reino Unido respondem a ataques ou cyberataques chineses, segundo o site O Antagonista. Então, eles anunciaram nessa segunda uma série de medidas punitivas contra indivíduos e entidades chinesas envolvidas no que eles dizem que foi uma prolongada e complexa campanha de cyberataques. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos revelou um incidente detalhado acusando 7 hackers chineses por uma série de invasões digitais que visavam críticos ao regime de Pequim e infraestruturas críticas globais abrangendo setores de defesa e energia. Então veja só aí como é que andam as coisas, né? Você não pode criticar ninguém na internet, senão daqui a pouco você é alvo. É óbvio, né, que se você é um cidadão protegido norte-americano, você ainda vai ter algum tipo de chance de revide. Agora, se você for um cidadão de terceiro mundo, tem que tomar cuidado. Uma matéria no site MSN diz: é hora de proteger o patrimônio após disparada das Big Techs, recomenda a UBS. Os grandes tecnocratas estão vendendo parte de suas ações. Já relatei aqui talvez uma dezena, talvez uma dúzia de casos ao longo de vários vídeos nos últimos meses, né? Eles simplesmente estão achando que o preço das ações estão muito altas, aparentemente. E aí, então, o UBS está recomendando proteção de patrimônio. A alta das mega empresas de tecnologia dos Estados Unidos, conhecidas como Big Tech, trouxe grandes retornos para os investidores durante o atual boom do setor. Contudo, o UBS alerta que agora não é hora de continuar buscando esses altos rendimentos, mas sim de diversificar para proteger o patrimônio contra uma possível queda do mercado no longo prazo. Ou seja, a hora que começar a queda, talvez, eu até aposto que ela vem num crash mais rápido, mas talvez ela vá numa longa queda ao longo do período do tempo, né? E aí quem estiver nessas ações não vai conseguir sair a tempo, talvez, né, de ter alguns grandes prejuízos, principalmente quem está comprando na alta. Será que é isso que ele quer dizer? Eu não estou aqui recomendando compra, nem venda, nem manutenção de ativos, apenas estou lendo a notícia e dando opinião a respeito dessa. Mas o UBS sugere que investidores com grandes participações em empresas de tecnologia considerem diversificar suas carteiras com líderes do setor na Ásia e empresas de alta qualidade na Europa, ressaltando que o atual clima financeiro favorável não durará para sempre. O que eles estão vislumbrando? Será que é a mesma coisa que os próprios proprietários das Big Tech estão vislumbrando, de que esse crescimento está sendo mais especulativo, de que há uma bolha? O que será? Também é a mesma coisa, né? Quem tiver um mínimo de cérebro já sabe. Na Forbes, saiu que os federais ordenaram que o Google desmascarasse certos usuários de YouTube. Já falei sobre isso aqui, só estou trazendo a matéria para comprovar que realmente, então, segundo a Forbes aqui, né, os federais teriam pedido ao Google que informasse quem é que assistiu um certo vídeo do YouTube que ensinava como fazer uma compra de criptoativos
sem que eles precisassem ser declarados. Isso se chama lavagem de dinheiro, né, pessoal? E é crime isso em qualquer país do mundo. Então, aquilo que a gente avisava, criptomoeda vai ser criminalizada. Até a lavagem de dinheiro sempre foi criminalizada, agora eles apenas estão colocando em curso aquilo que sempre existiu. Coisa que eu sempre avisei que aconteceria, mas vem coisa mais pesada aí pela frente. Estão apenas começando. E para terminar o vídeo, uma situação aqui bem corriqueira, né? Não tem nada assim de geopolítica nisso, mas eu achei interessante mostrar para vocês, porque isso tem tudo a ver com esse ESG, com esses carros elétricos, com toda essa transformação verde que eles querem para o mundo. Os vizinhos de Fort Bend Company querem saber se a tempestade de granizo da fazenda de painéis solares danificou produtos químicos vazados. Simplesmente uma tempestade de pedras destruiu uma fazenda de antenas de produção de energia solar, destruiu tudo. Aí os vizinhos agora estão preocupados que isso possa ter vazado produtos químicos no solo, que depois vai se espalhar pelo lençol freático e contaminar a região. Então vocês podem ver aqui a enormidade disso aqui, tudo destruído. E aí mostra a viabilidade, né, dessas fazendas de energia solar. Você tem isso na sua casa? Você já pensou, né, na possibilidade da destruição disso através de uma tempestade de granizo? Elas são preparadas, na verdade, para algumas tempestades de granizo não muito intensas, mas o senhor Kaminsky disse o seguinte: a tempestade de granizo que enfrentamos na manhã de sábado foi inimaginável, nunca vimos nada parecido em nossa vida. Nós temos dito, o mundo que nós estamos está mudando, nós estamos enfrentando situações extremas de calor, de frio, ventos acima do normal, terremotos em maior intensidade, vulcões que estão se intensificando. Então o mundo está numa transformação, está num período de transformação global. E esse tipo de coisa vai se intensificar ainda mais. Então a busca, essa esperança vazia aí de se salvar através, né, da energia verde é só mais um devaneio da raça humana, né, como se ela tivesse o poder de salvar a si mesma, né? Mas enfim, né, é a ilusão de muita gente. Esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.